6 dias de trabalho, um dia de descanso. Essa é a rotina de milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. A jornada 6 por 1 é exaustiva, antiga e cada vez mais questionada. Uma proposta em debate no Congresso quer mudar o artigo 7º da Constituição e garantir uma jornada de 4 dias de trabalho e 3 de descanso. O limite seria de 36 horas semanais, sem corte de salário. A PEC foi apresentada pela deputada Erika Hilton, do PSOL, com apoio de mais de 230 parlamentares, e nasceu da pressão do movimento Vida Além do Trabalho, que reuniu 1,5 milhão de assinaturas. O presidente Lula deu apoio público à proposta no Dia do Trabalhador. E segundo a pesquisa Genial Quest, 6 em cada 10 brasileiros também são a favor. A semana de 4 dias já foi testada no Brasil em 2024, em um projeto piloto liderado pela 4-Day Week Global, organização internacional que estuda novos modelos de trabalho. Das 19 empresas participantes, 73% registraram aumento de produtividade, além de maior engajamento e bem-estar entre os trabalhadores. Mas a proposta não é consenso. Parte do empresariado teme prejuízos, especialmente em setores como comércio e serviços, onde a escala 6 por 1 é regra. Enquanto isso, a PEC ainda nem saiu do papel. Está parada na Comissão de Constituição e Justiça e precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado para virar realidade. No BDF Entrevista de hoje, o que está por trás da resistência à redução da jornada e porque esse debate é também uma questão de gênero, saúde e valorização do trabalho. Olá, eu sou Luana Ibelli e esse é o BDF Entrevista. Hoje eu recebo Marilane Teixeira, que é pesquisadora e professora do CESIT, que faz parte do Instituto de Economia da Unicamp. Professora, seja muito bem-vinda, viu, aqui ao BDF Entrevista. Luana, é um prazer enorme estar com vocês aqui para falar sobre vários temas. Obrigada. Então vamos juntas. Professora, essa é uma pauta que teve um sucesso que há muito tempo a gente não via entre pautas de esquerda que chegam para um grande público. E aí eu começo te perguntando a que se deve esse sucesso? É um sopro de esperança de que a esquerda consegue levar pautas muito importantes para os trabalhadores para terem um sucesso assim de opinião pública? Bom, eu acho que para começar, Luana, esse tema, sem dúvida nenhuma, se transformou na principal agenda do trabalho dos últimos anos. Se a gente olhar essas últimas, pelo menos as últimas 2 décadas, nenhum tema vinculado ao trabalho ganhou tanta repercussão, tanta visibilidade e tanto apoio, né? E eu acho que é uma confluência de fatores. Eu assinalaria primeiro que há um descontentamento, um incômodo com essa jornada excessiva, exaustiva, que está presente na realidade da maioria absoluta das pessoas que trabalham no Brasil. Então, hoje nós temos mais ou menos em torno de 103, 104 milhões de pessoas ocupadas e em torno de 75% trabalham com jornadas até 44 horas. E uma jornada muito sobrecarregada, porque só discutir a redução da jornada parece que não é suficiente, as pessoas querem também ter mais dias livres. Eu acho que é um apelo da sociedade, eu acho que principalmente pelos jovens, porque exatamente é a juventude que está inserida nesses trabalhos mais precários, com jornadas longas, como comércio, serviço, telemarketing, que lidera, né, que está à frente desse movimento. Acho que é uma juventude, uma parcela da sociedade, uma juventude trabalhadora, que está inconformada com a ideia de não ter tempo livre. As pessoas querem ter tempo livre para poder se dedicar às outras dimensões da vida. Eu acho que isso está por detrás da grande adesão da sociedade, especialmente dos jovens, em relação ao tema do fim da escala 6 por 1 e a redução da jornada de trabalho.
Professora, olha só, desde a Constituição de 88, a jornada de trabalho no Brasil é de 44 horas semanais, o que é bastante. Por que não foi possível ainda avançar nessa pauta nesses 30 anos? Bom, é isso mesmo. Eu acho que desde a Constituição de 88, no dia seguinte, a luta pela redução da jornada de trabalho, protagonizada principalmente pelo movimento sindical, né, ela ganhou relevância. Se a gente olhar todas as campanhas que foram realizadas nesses mais de 35 anos, em nome da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, foram inúmeras. Foi sempre tratado como agenda prioritária, sempre esteve nas pautas de luta dos sindicatos e das centrais sindicais. Há inúmeros projetos no Congresso propondo a redução para 40 horas semanais, para 36 horas semanais, mas há objetivamente uma dificuldade que reside na resistência dos setores empregadores e dos empresários, né, no capitalismo. Né? De fato, os argumentos são sempre os mesmos. Se reduzir a jornada de trabalho, vai piorar a competitividade do país, vai aumentar custo, vai estimular a informalidade, vai estimular o desemprego, que são os argumentos com os quais a gente já lida com eles há décadas para qualquer tema que está associado ao trabalho, seja a política de valorização do salário mínimo, seja os ganhos reais nos processos de negociação coletiva, seja o tema da redução da jornada de trabalho. Então, nós temos um entrave concreto, que é a resistência dos empregadores, das entidades patronais, e aliada a um Congresso que boa parte dele foi eleito através do apoio financeiro das entidades patronais e empresariais e que se colocam como os porta-vozes da defesa desses interesses dentro do Congresso. Então, eu acho que em 35 anos, esse é o momento mais propício, eu acho que essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo de discutir a redução de jornada de trabalho, considerando que há uma ofensiva enorme por parte dos empregadores, das entidades patronais, contra a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6 por 1. Professora, como a senhora disse, esses argumentos são usados há muito tempo, né? Sempre que surge um benefício necessário para o trabalhador, como o salário mínimo e outros. A gente consegue equiparar a redução da jornada a esses outros benefícios, porque parecem que são coisas que fazem tão parte da nossa vida, o 13º, são coisas que a gente não espera voltar atrás, já estão tão assimilados na nossa rotina. A senhora acha que também a jornada 6 por 1 ela tem esse mesmo potencial, tanto nos benefícios que ela pode trazer, como também na equiparação a essas outras conquistas que, lembrando, não estiveram sempre presentes, né? Exatamente, exatamente. Foram conquistas que foram obtidas através de muita luta, muita organização, né? Muita mobilização da sociedade, especialmente do movimento sindical. Se a gente lembrar bem o contextos em que isso aconteceu, a questão do próprio, não só do salário mínimo, mas as políticas de valorização do salário mínimo, elas sempre envolveram o movimento da sociedade, um movimento organizado, então, protagonizado pelo movimento sindical. E, sem dúvida nenhuma, o debate em torno da redução da jornada de trabalho, eu acho que ele se inscreve nesse conjunto, né, de direitos e de avanços que precisam ser viabilizados, né, a favor da classe trabalhadora. E acho que no caso da redução da jornada de trabalho, tem um aspecto muito importante. Se a gente olhar, por exemplo, vamos considerar que a última vez em que a jornada de trabalho foi reduzida, né, em 88, isso já são 37 anos, os avanços tecnológicos, os avanços nas formas de organização dos processos de trabalho, as mudanças decorrentes da introdução de nova tecnologia, já sinaliza, já deveria estar sinalizando, inclusive para os setores empresariais, de que há condições objetivas para a redução da jornada de trabalho, porque os ganhos de produtividade foram
muito elevados durante todas essas 3 décadas, né? Sem dúvida nenhuma, você já é capaz de produzir muito mais pelo mesmo número de horas ou por um menor número de horas. O problema é que essa produtividade, que é decorrente desses avanços tecnológicos, ele foi basicamente incorporado pelos empregadores, né, pelo capital. Então, para aumentar, inclusive, as suas margens de lucro. Ele não foi compartilhado com os trabalhadores, reduzindo jornada ou melhorando a questão salarial, não foi compartilhado com a sociedade, reduzindo os custos, inclusive, dos bens, mercadorias e serviços. Então, esse é o momento para colocar esse tema em discussão. Eu acho que a gente pode falar, assim, com muita segurança, que a discussão da redução da jornada de trabalho ela implica numa disputa entre capital e trabalho, sobre a apropriação dos ganhos de produtividade decorrentes do trabalho, né? É o que o Marx chamava de mais-valia. Então, nós estamos vivendo isso, num momento de luta de classe, né? E os setores empregadores, obviamente, sempre querem acumular mais e os trabalhadores querem ter direito a uma parte desses ganhos, dessa repartição. Então, redução da jornada de trabalho é, sim, uma luta de classe. Tem um argumento que sempre surge também, que é em relação aos pequenos negócios, que seriam os mais prejudicados em tudo isso. Esse argumento faz sentido? Olha, esse argumento, ele pode sim fazer algum sentido na medida em que você tenha esses pequenos negócios, eles vão ter mais dificuldade no primeiro momento de incorporar, porque pode produzir uma elevação de custos, porque algumas dessas empresas vão precisar, por exemplo, o comércio, né? Se nós considerarmos que no limite, né, a jornada aprovada no Congresso implique numa redução de jornada para 36 horas semanais e 4 por 3. Significa que boa parte do comércio de serviço eles vão continuar operando 7 dias da semana, só que vão precisar contratar novas pessoas para complementar esse período de folga, né, dos demais trabalhadores. Então, isso pode implicar num aumento de custo no primeiro momento, mas não estamos falando de setores que são competitivos do ponto de vista de perda de competitividade, porque não são setores que estão sujeitos à pressão externa, por exemplo, a importados. Então, são setores que vão ter que incorporar, absorver esse aumento de custos. E olha, historicamente, isso sempre aconteceu. Quando a gente olha, por exemplo, para os anos 80, quando a jornada reduziu de 48 para 44, me apresentem, né, um estudo consistente que tenha indicado que houve uma falência generalizada dos setores econômicos, que houve demissão, que aumentou a informalidade. Não há nenhum estudo que indique isso. Por quê? Porque a atividade econômica, os setores econômicos, eles são muito criativos. Eles conseguem se reorganizar de maneira que uma elevação de custos no primeiro momento, ela é rapidamente absorvida por setores, pelas dinâmicas mesmo de reorganização do processo produtivo. Então, quanto a isso, Luana, eu não teria nenhum problema, mas é claro que a pressão patronal reside justamente nesse aspecto. E aí eu queria só adiantar um aspecto em relação a isso. Nós estamos falando de um processo que ainda vai, vamos dizer, ter um caminho longo a ser trilhado dentro do Congresso, né? O projeto ainda está na CCJ. Então, ele vai passar por comissões de trabalho. Então, nada impede que o resultado final desse processo todo possa indicar, possa sugerir que a redução da jornada de trabalho possa ser feita de forma progressiva, pode ser feita de forma diferenciada, olhando setores econômicos e atividades econômicas. Nada disso está descartado, mas isso faz parte do quê? Do processo de construção da estratégia política que vai ser desenhada
no momento em que esse projeto, de fato, começou a tramitar no Congresso Nacional, e aí a sociedade organizada, os trabalhadores, o movimento sindical vai ter um papel fundamental e decisivo no sentido de incidir nesses resultados, né? Professora, no começo da nossa conversa, a senhora estava falando sobre como os jovens estão à frente dessa demanda. E tem um outro grupo também que é muito impactado pela jornada 6x1, que são as mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco como que essa jornada justamente impacta esses setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Sim. Eu me lembro que, mais ou menos há uns 15 anos atrás, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a CUT sempre protagonizou muito campanhas pela redução da jornada de trabalho, né? Durante as 3 últimas décadas. A CUT e as outras centrais sindicais também. Mas eu acompanhei muitas campanhas de redução da jornada de trabalho da CUT, e eu me lembro perfeitamente que em 2010 a CUT iniciou uma campanha grande pela redução da jornada para 40 horas semanais, e o Movimento de Mulheres, a Secretaria Nacional de Mulheres, teve todo vamos dizer, um envolvimento, uma iniciativa de mostrar como era importante e impactante o debate da redução da jornada de trabalho e o impacto sobre as mulheres. Então, inclusive, se iniciou naquele momento uma grande campanha indicando o seguinte: olha, a redução da jornada de trabalho não pode representar um aumento da sobrecarga do trabalho doméstico, ou seja, você tem 4 dias de trabalho, ou 4 horas, 6 horas por semana, né, que você ganha, né, por meio da redução da jornada de trabalho, isso não pode representar um aumento da sobrecarga do trabalho. Então, era muito importante naquele momento, e se iniciou uma campanha dizendo o seguinte: a redução da jornada de trabalho, ela também tem que representar uma tomada de consciência para melhorar a distribuição do trabalho doméstico remunerado entre os membros da família, inclusive os homens, né, filhos, maridos, namorados. E o outro aspecto é que, de fato, as jornadas mais longas, as jornadas mais extensas, elas normalmente, quem são os mais afetados? São as mulheres e os jovens, porque as mulheres estão nos trabalhos mais precários, mais vulneráveis, no setor, estão em categorias profissionais que têm frágil estruturação, tem frágil representação sindical, são categorias, inclusive, que trabalham 44 horas ou mais. As mulheres estão preferencialmente, principalmente no comércio, nos serviços, no telemarketing. Então, há um impacto, sim, muito diferenciado, e aí a gente faz questão de indicar que a gente tem que olhar sobre essas duas perspectivas. A primeira é de que o tempo do trabalho, ao reduzir, vai beneficiar mais as mulheres por conta da sua inserção nesse tipo de atividade. E segundo, que ele também tem que representar um momento em que se abre a discussão em relação ao compartilhamento do trabalho doméstico não remunerado, para que essas mulheres, ao ganhar 4 a 6 horas por semana, não usem isso para se dedicar exclusivamente para atender às necessidades e às demandas familiares, né? Bom, vamos se aprofundar nesse tema então, professora. Você já ouviu falar no termo economia feminista? Pois é, esse é um ramo dos estudos econômicos que foca em questões até então ignoradas, como o trabalho de cuidado não remunerado feito por mulheres. Vamos saber mais. O que é entendido como amor, na verdade, é trabalho não remunerado. Atividades como cuidar dos filhos, crianças e dos pais idosos e cozinhar para a família foram historicamente relegadas às mulheres. É um trabalho árduo, que não tem horário para começar ou terminar, nem folga em fins de semana, mas que não é considerado trabalho de verdade pelo capitalismo. A economia feminista tem como objetivo lançar luz sobre esses temas invisibilizados, incorporando perspectivas de gênero na análise econômica e na pesquisa acadêmica. Além da questão do cuidado, são objetos de estudo da economia feminista a disparidade salarial entre homens e mulheres, os obstáculos encontrados pelas mulheres para crescer no mercado de trabalho e o impacto das políticas neoliberais na vida das mulheres. Em 2020, foi criada a Rede Brasileira de Economia Feminista, ou REBEF,
E no começo de 2025 foi lançado o livro Economia Feminista no Brasil, que tem Marilane Teixeira entre as organizadoras. A obra propõe uma abordagem crítica e transformadora da economia, destacando o papel das mulheres e as interseções entre gênero, raça, classe e colonialismo. Dá para perceber uma popularização da ideia de que todos esses trabalhos que antes eram vistos como trabalhos feitos por amor, na verdade, são trabalhos não remunerados. Professora, não sei se a senhora teve a oportunidade de acompanhar, mas até na novela das 9, Vale Tudo, né, que tem sido bastante assistida, tem uma personagem que fala sobre isso. Realmente esses temas estão furando a bolha? Como que a senhora tem percebido isso na sociedade? Olha, eu concordo que o tema está avançando. Nós estamos, eu acho que num outro momento dessa discussão, longe, claro, de superar todas essas desigualdades, porque elas estruturam a sociedade brasileira, né? Tanto a desigualdade de gênero como a questão racial. Então, como elas são estruturantes, evidentemente que tem digamos que uma base material, né? Tem uma parcela da população que se apropria desse trabalho, que é uma relação, obviamente, de privilégios, né? E que, portanto, essa base material, junto com essa base mais simbólica, cultural, ela ainda está longe de ser enfrentada plenamente, né? Mas tem avanços. A economia feminista, ela, embora já fora do Brasil, ela já tivesse muita produção desde os anos 80, mas no Brasil ela chega basicamente, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do próprio movimento feminista, ela chega mais no final dos anos 90, né? E no caso brasileiro, a nossa realidade, embora a gente tenha do ponto de vista da teoria econômica, a nossa tradição seja muito crítica à teoria econômica tradicional, ortodoxa, mas ela é muito resistente, mesmo a teoria econômica crítica, a incorporar essa perspectiva de gênero, né, do trabalho das mulheres na economia. É um esforço que a gente faz cotidiano, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista da formulação das políticas, inclusive tentando incidir sobre política pública, seja do ponto de vista da própria ação do feminismo. Há muito preconceito em relação a isso. Então, a economia feminista, ela não é uma nova escola de pensamento econômico, não. Ela vem se somar à teoria econômica crítica, né? Ela vem trazer contribuições para pensar o tema do trabalho, para pensar o tema da reprodução, o tema da macroeconomia. Ela praticamente pode incidir sobre todas as áreas do debate econômico. E o tema do trabalho, o tema da reprodução social é um enfoque central da economia feminista. É desvelar, dar visibilidade para um trabalho que é realizado basicamente por mulheres, que é no âmbito da casa, né, que seja o trabalho doméstico e de cuidados, que não é valorizado, não é reconhecido, não é remunerado e que é um componente fundamental para a manutenção do sistema econômico. Não existe possibilidade de o mercado se realizar, as pessoas, a força de trabalho se dirigir para o mercado para poder produzir bens e serviços sem o suporte do trabalho da reprodução social. Esse é um dos aspectos que a economia feminista trata, né? É de mostrar que há uma associação, que há uma imbricação entre a produção econômica, o mercado e a reprodução social. E a gente vai, inclusive, mais adiante nisso quando coloca que a reprodução social, a vida, não pode estar subordinada à lógica do mercado, mas pelo contrário, ao contrário, é a lógica do mercado que tem que estar, digamos que subordinada à reprodução da vida, à sustentabilidade
sustentação da vida, a centralidade da vida que deve estar no centro, né? Então, isso é uma das principais contribuições da economia feminista. A gente percebe que o tema começa a ganhar mais presença. Exatamente, você falou, ó, tem uma telenovela que trata disso, isso é positivo, porque isso também chega numa parcela da sociedade, Luana, que muitas vezes nós, por meio do trabalho acadêmico, mesmo por meio do movimento feminista, do movimento social, não atingimos. Então, isso vai causando impacto, né? Isso vai ajudando a mudar a cultura e vai nos ajudando a mexer nessa base material que sustenta esse sistema. Tem muito caminho a ser feito, tem uma trajetória longa ainda, porque ainda convivemos, por exemplo, as mulheres dedicam o dobro do tempo que os homens no trabalho doméstico não remunerado. E quando você olha as estatísticas dos últimos 20 anos, é impressionante, isso não se altera. Tem poucas mudanças, ou seja, essa coisa de que o trabalho doméstico de cuidado é responsabilidade exclusivamente das mulheres está muito enraizado na nossa sociedade e a gente ainda tem muito para fazer para conseguir alterar essa realidade, né? É uma realidade que já é amplamente reconhecida, professora, e aí eu te pergunto sobre as soluções. Existem exemplos positivos como no Uruguai, né? Por exemplo, eu gostaria de ouvi-la um pouco sobre isso. Isso. Tem muitas experiências importantes acontecendo na América Latina, né? Uruguai, em relação à política de cuidados, a própria Colômbia tem sido pioneira na construção de uma política nacional de cuidados, o México, porque nós estamos falando também de governos que são governos muito comprometidos com uma pauta de gênero, com uma pauta que coloca esse tema, que reconhece a centralidade desse tema, né? Então, no Brasil, em breve, o governo Lula vai lançar o Plano Nacional de Cuidados, né? A Política Nacional de Cuidados. Ela tem vários eixos, né, que estruturam essa política. Então, a questão do atendimento às crianças, né, que é a oferta de creches, que no Brasil ainda, por incrível que pareça, é muito deficitária, e o acesso à creche é fundamental para assegurar autonomia econômica para as mulheres. Nós temos dados que mostram, que revelam que 30% de mulheres que gostariam de estar trabalhando estão fora da força de trabalho e não o fazem justamente porque não tem com quem dividir tarefas de cuidados e trabalho doméstico, né? Com idosos, porque nós estamos mudando, né, do ponto de vista demográfico, pelo menos os próximos 25 anos, você já vai ter uma inversão, você vai ter muito mais pessoas idosas do que crianças, e isso exige políticas e políticas consistentes, políticas públicas, né? O próprio reconhecimento do trabalho doméstico, as trabalhadoras domésticas que trabalham de forma remunerada seguem na luta pelo reconhecimento dos vínculos e com os direitos, independentemente do número de horas e de dias trabalhados no mesmo domicílio, a questão das cuidadoras, das pessoas com deficiência. Então, no geral, esses temas todos, eles eram tratados como coisas do âmbito privado. Portanto, assunto da casa, da família, e quem é que ficava responsável? As mulheres. O que a gente está fazendo? A gente está trazendo isso para uma responsabilidade do conjunto da sociedade, da política pública, né? Essa é a grande mudança, é isso que nós estamos fazendo aqui, o que o Uruguai está fazendo, o que a Colômbia está fazendo, o que o México está fazendo e que o próprio Chile está fazendo. Agora você precisa de governos comprometidos com essa agenda, governos impactados com essas mudanças e que sabem que, se você promover política pública de cuidados, as principais favorecidas por isso serão necessariamente as mulheres, né? E não só as mulheres, mas como toda a sociedade, né, professora? Como essas políticas podem nos impactar de forma positiva mesmo no dia a dia?
De várias maneiras, Luana. Então, assim, por exemplo, se você amplia o acesso à creche, você libera uma parcela das mulheres para ingressar no mercado de trabalho. Essas mulheres no mercado de trabalho, elas vão ter acesso a uma renda, elas vão ter acesso a consumo, elas vão ajudar a elevar o produto nacional, né, o PIB. A gente tem dados que mostram, por exemplo, que se todo esse trabalho que é realizado pelas mulheres no âmbito das casas, ele representa de 13 a 15% do PIB. Então, ou seja, se esse trabalho fosse remunerado, nós teríamos 15% a mais do que é hoje computado em termos de riqueza nacional. Então, você libera, você melhora a questão da autonomia econômica. A autonomia econômica é essencial para as mulheres saírem de ciclos de violência que muitas vezes estão submetidas porque não têm formas, né, de sobrevivência. Bom, com relação aos cuidados de idosos, poder ter política pública, centro-dias, espaços de longa permanência, melhora, inclusive, a sociabilidade das pessoas que passam a se relacionar com a comunidade de uma forma geral, melhora o bem-estar da sociedade de uma maneira geral. Então, todo mundo ganha quando você tem políticas públicas inclusivas para uma parcela da sociedade. Vamos se aprofundar num outro tema que a gente já passou por aqui, professora, que é a questão do salário mínimo, que é fundamental para garantir melhores condições de vida para trabalhadores e trabalhadoras. Mas você sabia que até os anos 40 a gente não tinha um salário mínimo? Vamos saber mais dessa história. O salário mínimo foi instituído por Getúlio Vargas no dia 1º de maio de 1940. Mas esse primeiro salário mínimo não era o mesmo para todo o Brasil. Havia 14 valores diferentes de acordo com a região. O primeiro reajuste foi em 1943. Em seguida, ele foi congelado durante 8 anos. O Brasil só passou a ter uma política permanente de valorização do salário mínimo em 2007, durante o segundo governo Lula. Além do reajuste pela inflação, a política inclui o aumento real. Nos governos Temer e Bolsonaro, o país abandonou a política de valorização real do mínimo, mantendo só o reajuste pela inflação. Com isso, o salário mínimo teve desvalorização real de 1,2% na presidência de Bolsonaro. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.518, mas o poder de compra é ameaçado pela alta no preço dos alimentos. Como garantir um salário mínimo que, de fato, seja suficiente para suprir as necessidades da população? Segundo o Diese, hoje o salário mínimo deveria estar em mais de R$ 7.500, o que dá cerca de 5 vezes o valor atual mínimo que a gente tem disponível. Professora, uma diferença enorme. E aí eu te pergunto, qual o impacto dessa disparidade entre o salário ideal e o salário real? Bom, ele é enorme, né? Então, é isso, a gente tem uma sociedade. Eu acho que tem um aspecto, Ana, que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, que é o quanto está difícil assim, para a população, de uma forma geral, conseguir sobreviver frente ao, claro, um elevado custo de vida e a também, cada vez mais você tem que incluir novos gastos, né, no teu orçamento, considerando que um salário de R$ 1.518, 5 vezes, então, menos do que o que deveria ser o salário mínimo ideal calculado pelo Diese. Então, vamos dizer, é muito difícil sobreviver. As pessoas têm que fazer malabarismos para poder garantir que dentro desse orçamento, né, de 1.518 caiba aluguel, transporte, saúde, educação, alimentação, bom, e além dessas despesas, esses gastos que foram sendo incorporados como parte, né, do nosso orçamento, que não existia antes.
É com celular, é com acesso ao Wi-Fi, enfim, né? Se a gente olhar, por exemplo, o que era 30, 40 anos atrás, a composição dos gastos e olhar hoje, ela mudou substantivamente. Então, nós temos um problema real, que é um problema de garantir a sustentação e a reprodução da própria vida, da reprodução da força de trabalho, né? Alguns podem dizer, não, mas o salário mínimo ele é uma referência, as pessoas não ganham salário mínimo. Não é verdade, gente. 75% das pessoas no trabalho que ingressaram no mercado de trabalho ano passado formal era entre 1,5 salários mínimos. Isso, inclusive, nos ajuda a compreender aquele primeiro ponto com que nós começamos a nossa conversa aqui, que foi as manifestações favoráveis à discussão da redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1. Ou seja, nós temos uma insatisfação real de parcela dos jovens, da juventude, mulheres, etc., que entram no mercado de trabalho para ganhar R$ 1.518, que trabalham 6 dias da semana, jornadas exaustivas, a maior parte delas tem que se deslocar, às vezes gastam 4 horas por dia para o deslocamento entre casa e trabalho. Então, ou seja, você tem uma insatisfação decorrente das condições de trabalho e dos salários, ou seja, e 1.518 garante o quê, né? Então, as pessoas buscam formas de trabalho complementar. Então, é muito comum você pegar um Uber, um entregador que trabalha só final de semana ou que trabalha à noite, porque está complementando renda. Eu mesmo já tive a oportunidade de encontrar engenheiro, contratar pessoas que trabalham como servidor público na área da saúde. Bom, e recentemente, metalúrgicos que trabalham durante o dia e à noite, final de semana, trabalham como Uber ou como entregador. E, e é isso, as pessoas vão buscando estratégia de sobrevivência diante de um salário que é cada vez mais insuficiente para fazer frente às suas necessidades concretas e reais. Bom, é possível discutir uma política de valorização do salário mínimo mais ousada, mais robusta, para poder reduzir esses níveis de pobreza, de sobrevivência? É possível, mas tem que ser feito de forma gradativa. A política de valorização do salário mínimo do governo Lula, no primeiro e segundo mandato, ela foi fundamental. Ela foi fundamental porque até então você não tinha uma política de valorização do salário mínimo, ela foi interrompida nesse período do golpe e seguiu, né, no governo Bolsonaro, e foi retomada agora. A gente tinha uma expectativa, inclusive, de que ela pudesse ser retomada com sendo mais ousada, né? Para que a gente pudesse pensar um processo de recomposição do salário mínimo mais a médio prazo. Mas não foi possível, porque nós temos barreiras concretas, né? Você tem, por um lado, as pressões que vêm da sociedade, as pressões que são as mesmas que vêm pela redução da jornada de trabalho. Se eu tiver que pagar mais do que 1.518, meu negócio vai fechar, eu vou demitir, eu vou formalizar, eu vou tirar, eu não vou registrar mais como carteira de trabalho, eu não vou pagar direitos. E, por outro lado, tem o Estado, né? Tem a questão de que todos os benefícios previdenciários e as políticas assistenciais estão vinculadas ao salário mínimo. E isso também pressiona as contas públicas. Nós estamos falando de um contexto em que foi tomado medidas já em 2023 para, ao mesmo tempo, romper com aquela emenda constitucional do teto dos gastos, mas se substituiu por uma outra restrição, embora mais tênue do que o congelamento dos gastos por 20 anos, mas também estabelece um limite de gastos anuais que não pode ultrapassar
um determinado percentual. E a gente sabe muito bem que, do ponto de vista das contas públicas, o que mais pressiona são justamente os gastos, obviamente, sociais, seja com a Previdência, seja com pensão, seja com as políticas, os programas de transferência de renda, que estão todos eles indexados, né, à valorização do salário mínimo. Então, não é um debate fácil, mas nós temos que enfrentá-lo em algum momento. E enfrentar ele em algum momento significa que nós precisamos ampliar a nossa receita. Nós não podemos nos conformar com a ideia de que nós temos uma receita congelada e que, portanto, que nós temos que mexer no gasto. Não. Nós temos é que ampliar a receita. E isso implica em discutir tributação. Isso significa tributar os ricos, super ricos, que volto a dizer, luta de classe. É interesses. A gente sabe perfeitamente que o Estado, como já dizia o Polanyi, o Estado é uma condensação material de forças. São as forças da sociedade que impulsionam e que empurram, né, definem quais são as políticas e quais são as opções que o Estado vai fazer. Então, é a sociedade organizada que precisa ter capacidade de incidir sobre esse processo e dizer o seguinte: não, nós temos que ter uma política de valorização do salário mínimo mais robusta, sim, mesmo que seja de forma progressiva, mas nós temos que avançar nisso, nós não podemos nos conformar com a ideia de que é possível uma família sobreviver com R$ 1.518 por mês. Agora, professora, todos esses debates, tanto da escala 6x1 quanto da valorização do salário mínimo, eles acabam deixando de fora os trabalhadores informais brasileiros, que são muitos, né? Quase 40% dos trabalhadores no Brasil estão na informalidade, segundo o IBGE. Como garantir direitos para essa população? Olha, todos os trabalhos que a gente tem feito e todas as nossas manifestações públicas, elas têm sido no sentido de dizer o seguinte: olha, a gente apresenta dados sobre jornada de trabalho, a gente incorpora os informais. Todas as nossas estatísticas, a gente não mostra só a partir do que seria o trabalho formal, que seria aquele que estaria, vou dizer, contemplado, né, por mudanças na legislação. Não, nós queremos incidir sobre o trabalho informal também. Nós consideramos o seguinte, que a redução da jornada de trabalho, considerando que os setores econômicos não vão fechar os seus negócios por 2 dias ou por 3 dias, porque a jornada é 4x3 ou 5x2, vão ter que contratar. Então, a nossa expectativa é que a gente, inclusive, consiga contribuir para reduzir os níveis de informalidade, garantindo que esses novos empregos que vão ser gerados, eles vão ser gerados justamente no setor formal. Isso de um aspecto. O outro é a questão do salário mínimo. O salário mínimo, ele funciona como uma bússola, tá? Mesmo para o informal. Mesmo um trabalhador que entra, por exemplo, no setor informal, é contratado para trabalhar só durante algumas horas, etc., no final de semana, ele, mesmo que seja uma relação de trabalho subordinada, normalmente a referência sempre é o salário mínimo, tá? Então o salário mínimo é uma bússola assim, tanto para o trabalho formal como para o trabalho informal. E da mesma forma, a gente quer também que o tema da jornada de trabalho, ele impacte positivamente sobre a informalidade, justamente conseguindo fazer essa migração, né, do informal para o formal, na medida em que necessariamente, principalmente o setor de comércio e serviços, e esses setores que funcionam 7 dias da semana, eles vão ter que necessariamente contratar mais. Então, que esse trabalho seja uma migração da informalidade para a formalidade, né? Então, essa é a nossa expectativa. Então, isso sim, a gente acha que isso vai incidir e vamos continuar insistindo com isso e apresentando os dados, a incidência, tanto da redução da jornada de trabalho, como a incidência da política de valorização do salário mínimo sobre todas as pessoas ocupadas, independentemente da posição na ocupação.
Professora, a gente já está encerrando, mas antes eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta. Tá. Essa ideologia do empreendedorismo tem levado muitos trabalhadores, especialmente os jovens, a desprezarem a CLT. A gente já falou aqui em outro programa sobre isso e eu queria ouvi-la. Esse é um terreno de disputa importante para a esquerda? É um terreno de disputa muito importante. E eu não, de forma alguma, eu me coloco entre aquelas pessoas que acham que a CLT está superada. Eu e toda a equipe do CESIT, os pesquisadores, professores, a gente tem se debruçado muito sobre esse tema. E a minha tese, né, é a de que o que tem é uma insatisfação em relação às condições de trabalho, Luana. Quando você olha o mundo do trabalho, as relações de trabalho, o ambiente de trabalho, ele sempre foi um ambiente de trabalho muito perverso, né? Condições de trabalho muito precárias, hierarquias muito rígidas, mas as condições de trabalho, o ambiente de trabalho pioraram muito nas últimas décadas. E a gente tem estudado pouco sobre isso. Por quê? Porque você tem novos aspectos em relação ao ambiente de trabalho, às condições de trabalho, que estão sendo pouco estudadas, estão pouco investigadas. Por exemplo, o processo de adoecimento mental é uma coisa impressionante. Só ano passado foram 500 mil afastamentos motivados por doenças mentais, decorrentes do ambiente de trabalho. Você cresce exponencialmente as denúncias envolvendo assédio moral e assédio sexual. Aumento de metas abusivas, desrespeito, relações de hierarquia muito rigorosas. Então, as condições de trabalho, o ambiente de trabalho pioraram muito. Então, assim, a minha leitura é de que não é uma negação aos direitos que vêm com a CLT. Na verdade, é uma reação a condições de trabalho, a um ambiente de trabalho que se deteriorou muito nessas últimas décadas e que, infelizmente, o movimento sindical não está conseguindo atuar incisivamente sobre esses aspectos. Porque o movimento sindical, um dos papéis mais importantes do movimento sindical é justamente atuar no sentido de melhorar as condições de trabalho. Eu vejo pouco avanço, pouco progresso nas negociações, nos acordos coletivos de temas que tratam exclusivamente das condições de trabalho. Os sindicatos negociam aumento salarial, os sindicatos negociam a reposição da inflação, mas o tema do ambiente de trabalho, metas abusivas, denúncias envolvendo assédio, perseguição, isso tem sido pouco tratado. Então, eu diria o seguinte, que os problemas estão muito mais associados às condições de trabalho, que se deterioraram muito o ambiente de trabalho, do que propriamente a negação de direitos, né? Mas isso são coisas que a gente precisa estudar mais, a gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa poder reunir mais evidências, né? Para poder ter mais força para fazer essa disputa com o neoliberalismo, porque para o neoliberalismo é muito fácil, né, remeter essa discussão para o indivíduo. Não, essas condições de trabalho estão superadas, agora cada um cuida do seu próprio trabalho, do seu indivíduo, e nos anos 90, Luana, lá no auge do governo Fernando Henrique Cardoso, o discurso era o seguinte: o desemprego era alto porque as pessoas não tinham empregabilidade, porque as pessoas não tinham qualificação profissional suficiente. Então, aumentou enormemente a oferta de curso, de qualificação, de capacitação, para poder atender às demandas que existiam. Então, em cada momento histórico, você usa de uma retórica, de um discurso, para justificar questões que estão associadas às contradições do próprio capitalismo, né? E ao processo de acumulação com o qual a gente está vivendo hoje, né? Professora, muito obrigada por essa conversa. Fica essa reflexão, então, para a gente, para as próximas gerações que ainda tem muito a lutar nesse sentido. Obrigada e até uma próxima. Obrigada, Luana, pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Bom, e assim eu me despeço de você agradecendo a sua audiência
e até uma próxima. Tchau!